Gente, 17h02, já vamos iniciar em nome de Jesus, vamos orar. Amém? Já temos aí algumas pessoas online no nosso aplicativo da igreja e nós vamos iniciar aquilo que nós projetamos para o dia de hoje. Às 17 horas será o nosso curso, nossa live de homilética, nossa live abençoada. Então, eu quero orar, iniciando, para que Deus possa dar a direção certa, colocar as palavras certas, para que nós possamos trilhar esse caminho, que é o caminho do conhecimento e o caminho da graça. Querido Deus, nós te agradecemos por estar aqui na tua presença e te louvamos, Senhor, por estar fazendo algo de extrema importância, que é trazer conhecimento à tua igreja. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito inunde o nosso coração, enche a nossa boca, para que possamos ser aqui usados por ti de maneira simples, objetiva e eficaz. Assim nós te agradecemos, te pedimos a tua presença do início ao fim desse momento. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa ter acesso ao nosso conteúdo, acesso àquilo que a gente projetou para hoje. Amém? Então, homilética, né? Homilética é a arte de preparar, o sermão. A arte de preparar o sermão é a arte de você transmitir aquilo que Deus colocou no teu coração. E por que homilética? Homilética, a gente tem que entender que esse conhecimento ele é muito necessário. Muitas pessoas têm necessidade de receber esse conhecimento. A igreja precisa entender que não é de qualquer forma que nós transmitimos, nós comunicamos a palavra de Deus. Então, homilética é a arte de preparar e pregar sermões, né? E existem muitas pessoas que têm dificuldades quanto à pregação, têm dificuldades quanto a expor o sermão, têm dificuldade quanto a falar em público, e nós vamos trabalhar justamente isso no dia de hoje. Amém? Então vamos passando aqui. Primeiro a gente vai começar com o termo homilética. O termo homilética, ele é um termo que foi derivado do grego, aqui, ó, homilos, né? É derivado do grego. O que que significa, pastor? Significa multidão, significa assembleia do povo. Eu estou grifando para você identificar, você fazer suas anotações, você colocar no seu caderno aí, para você ter a noção do significado etimológico da palavra, tá? Assembleia do povo, derivando assim outro termo que é homilia, tá aqui, ó, homilia, ou seja, pequeno discurso do verbo homileu, ou seja, uma conversa, tá? Uma conversa. Então, o que que esse termo traz para nós? Conversa, assembleia e exposição. Então, o termo homilia significa um discurso. O termo homilia significa um discurso com a finalidade de convencer, com a finalidade de transmitir, com a finalidade de agradar. Então, quando você fala de homilética, você volta nas suas raízes e percebe que homilética é a arte de falar. Homilética é a arte de convencer. Homilética é a arte de transmitir o conhecimento. Homilética é a arte de você colocar as palavras no momento certo, na hora certa, para que aqueles que estão ouvindo possam entender o que você tem para deixar naquele momento.
Então, o grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo que é homilia, ele traz esse conceito. O conceito de quê? De trazer para você as palavras certas para que você possa convencer, agradar a quem está te ouvindo, tá? Então, a gente já viu aqui um pouco do termo que é convencer, que é agradar, tá? E da onde vem essa origem da palavra? Anota aí para você não perder essa informação. Então, aqui você vai perceber que a arte de falar em público nasceu na Grécia. Essa arte de transmitir o conhecimento, essa arte de falar em público, essa arte de fazer com que as pessoas tenham a atenção ao que você está falando, ela começou lá na Grécia Antiga, com o nome de retórica, aqui, ó, retórica, né? E você ouve pessoas, né? E diz assim, rapaz, esse homem fala muito bem, essa pessoa fala muito bem, esse irmão prega muito bem, esse diácono prega, esse líder prega, esse pastor prega muito bem. Ou seja, ele tem a arte de falar em público. Homilética é a arte de pregar, a arte de preparar um sermão, tá? É a arte de fazer com que as pessoas tenham entendimento daquilo que você está transmitindo. Então, a arte de falar em público, como eu estava falando, retomando, aí no slide você pode perceber, eu até grifei de amarelo aí, ó, a arte de falar em público nasceu na Grécia, né? Antiga Grécia com o nome de retórica. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque os pensadores, se você for ver os livros de filosofia, você vai ver que eles falavam muito bem. Eles transmitiam o conhecimento, eles traziam convencimento para as pessoas. Por quê? Porque eles tinham uma retórica muito boa. Eles tinham uma retórica muito afilada. Eles tinham uma retórica muito que trazia convencimento. E aí, quando é que o cristianismo ele passa a ter essa arte para si? O cristianismo passou a usar essa arte como meio de pregação no século XVII, certo? E eles usam para pregação. Porque quando você vai pregar, querido, entenda, você está transmitindo a palavra de Deus. Você está transmitindo uma verdade. E você vai fazer com que as pessoas sejam convencidas por aquela verdade que você está pregando, né? Não adianta você chegar lá na frente do púlpito ou para uma pessoa e começar a falar sem confiança, começar a falar como se você não tivesse certeza daquilo. Então, a homilética, o estudo, o conhecimento vai fazer você ter convencimento, trazer convencimento para as pessoas. Então, eu grifei aqui, ó, como a arte de convencer. A arte de convencer é aquilo que está aqui grifado, ó, tá? A arte de convencer, a arte de convencimento, tá ok? Então, entenda, hoje nós vamos aprender um pouco sobre homilética. Isso é o termo. Vamos passando para a gente ganhar mais tempo, tá? O termo homilética é esse. Resumindo, o termo é arte de pregar. Então, vamos ver algumas definições de homilética, bora? Algumas definições de homilética. Vejamos algumas definições de homilética. Vamos começar com discurso. Nessa época tem muito discurso, né? É uma época de política e você vê que os candidatos eles não chegam com qualquer conversa, não. Eles chegam com um discurso preparado para te convencer, né? Eles chegam com um discurso preparado ali para trazer a você a intenção do voto.
E eu estou dando esse exemplo porque é uma época que a gente está vivendo, é um momento que a gente está vivendo, que o discurso ele é muito importante. Então, o que é discurso? É um conjunto de frases ordenadas, faladas em público. Isso é um discurso. Discurso é conjunto de frases ordenadas. Existe uma ordem. Se você falar de qualquer jeito, querido, as pessoas não vão te compreender. Se você falar de forma desordenada, as pessoas não vão te compreender. Pode ter certeza disso. Ou você não já passou pela experiência de conversar com alguém e a pessoa falar coisa com coisa e você dizer, rapaz, eu queria até ajudar aquela pessoa, mas eu não entendi nada. Ou você também não passou pela experiência de ouvir uma pregação e na pregação você sair do culto sem entender nada. Por quê? Porque o pregador começou ali de uma forma e não usou frases ordenadas, frases com ordem, começo, meio e fim. E aí se perdeu no meio do caminho e quem está ouvindo saiu né, dizendo, rapaz, acabei não absorvendo nada, não entendendo nada. Por quê? Porque não houve ordem nas falas. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter um bom discurso. E um bom discurso não é falácia, é colocar as palavras certas na hora certa. E o que é homilética, pastor? Outra definição. Homilética é a ciência, é a arte de elaborar e expor um sermão. Homilética é a arte de você pegar todo o conhecimento bíblico, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou no teu coração, juntar tudo aquilo, elaborar, colocar as palavras certas e pregar aquele sermão. Outra definição, oratória. Oratória, querido. Você já ouviu falar, né? Alguém que chegou com você, falou bem, te convenceu, e você disse, rapaz, aquela pessoa tem uma oratória. A gente vê muito esse termo, essa definição em faculdade, né? Oratória, alguém que fala bem em público, alguém que convence, né? As autoridades têm que ter uma boa oratória, né? Os ministros, as lideranças, têm que ter uma boa oratória. E nós também, como ministros do Evangelho, temos que ter também uma boa oratória. Porque a gente está trazendo as palavras do rei. A gente está sendo canal de bênção para as pessoas. Você não vai falar de qualquer jeito. Você precisa ter uma boa oratória. E aí, uma palavra que traz definição e que é muito comum em nosso meio, pregação. Pregação, né? A gente, quando vai ao culto, a gente almeja receber da parte de Deus, através do pregador, uma palavra, que é a pregação. Talvez você foi convidado para pregar esse domingo. E aí você corre da sala para a cozinha dizendo, meu Deus, e aí eu vou pregar. E o que é pregação, pastor? É o ato de pregar, o ato de anunciar o sermão, o ato de falar uma notícia, de transmitir uma notícia. E que notícia é essa? Trazendo para o nosso meio, é o ato de anunciar a palavra de Deus. É uma pregação, tá? E aí a retórica também é outra definição que a gente viu no slide anterior, né? Que ela traz um conjunto de regras, tá? No slide anterior, corrigindo. Ela traz um conjunto de regras relativa à eloquência, arte de falar bem. Talvez você já ouviu um termo eloquência, mas não sabe o seu significado. O que é eloquência? Ou talvez você tenha uma definição errada de eloquência, né? Quando alguém vê um pregador pregando eloquentemente, né? Você dá gosto de ver ele coloca as palavras certas, na hora certa, ele sabe o que ele está falando, ele passa segurança. Isso é eloquência, é falar bonito, é falar com elegância, é a arte de falar bem, usar as palavras certas. Eu estou usando um pouquinho de eloquência aqui para estar transmitindo esse conhecimento para você. Então você vê que a gente tem todo um conjunto de ordens, de palavras para trazer o quê?
conhecimento a você. Tá? E aqui o sermão, que é uma outra definição de homilética, que é aquilo que também a gente está acostumado a ouvir na igreja. Discurso cristão falado em público. Alguém olha para você e diz assim: olha, o pastor vai te dar um sermão. E aí você já associa sermão com algo negativo. Né? Sermão com puxão de orelha, sermão com ralho, né? Sermão com algo negativo. E sermão, ele não traz um conceito negativo. Sermão é um discurso cristão, ou seja, sermão é nada mais, nada menos do que a pregação do evangelho para as pessoas. Isso é um sermão, tá? Então, a gente viu, e eu quero fazer esse resumo rápido, o termo homilética, tá? O termo homilética, a gente viu o que significa homilética, e resumindo, homilética é a arte de pregar, tá bom? A gente já está nas definições: discurso, homilética, oratória, pregação, retórica e sermão. E aí a gente vai para a terceira parte, que é uma parte importantíssima. E eu quero que você anote, faça aí as suas perguntas, coloque aí no chat, no YouTube, que a gente vai fazer o possível para responder, tá bom? Então vamos para a terceira. Qual é, pastor, a importância da homilética para a igreja hoje? Será que eu preciso aprender? Será que eu preciso sentar para ouvir? Será que eu preciso ler para poder pregar melhor? Será não. Você precisa. Não existe será. É necessário aprender. É necessário você se aprofundar. É necessário você colocar na ponta do lápis quais são as suas dificuldades na hora de pregar, para que você venha aperfeiçoar através do conhecimento, para você ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande homem, uma grande mulher de Deus, para transmitir a palavra de Deus. Porque as coisas de Deus, queridos, não é de qualquer jeito. A gente tem visto aí, você abre aí a internet, você tem visto aí as coisas de todo jeito ou de qualquer jeito. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito, tá? Então, vamos falar um pouco da importância? Qual a importância, pastor, da homilética? Qual a importância desse conteúdo para nós? Deixa eu te falar. Sendo homilética a arte de pregar, aqui, ó, sendo homilética a arte de pregar, a arte de falar, a arte de transmitir, ela é considerada a mais nobre tarefa existente da igreja. Pronto. Essa é a importância. Tem pessoas que dizem assim: eu fui chamado só para adorar. Eu fui chamado só para servir. Eu amo servir, eu amo servir. Amém. Amém que você ame servir. Amém que você é um adorador. Isso faz parte da sua caminhada, faz parte da nossa. Nós também, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas existe uma ordenança, que é pregar o evangelho. Se existe, diante de todas as tarefas que nós temos na igreja hoje, como cristão, se existe um dever, se existe uma tarefa nobre, é pregar o evangelho. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa aí, tá? Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, que a gente dá uma parada. Mas eu espero que você entenda que a importância é imensa. É a arte de pregar, é o quê? É a arte de transmitir o quê? A palavra de Deus para a terra. E é mandamento de Jesus. O próprio Jesus, em Marcos 16, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16, o que ele vai dizer? Ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então você entende que a pregação é instrumento de salvação? Você entende que a pregação ela é instrumento de salvação?
As pessoas vão ser salvas, vão receber Cristo através da pregação. Então entenda, isso é um dever meu, é um dever seu, é um dever do pastor, é um dever dos diáconos, é um dever do menor ao maior. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. O que eu estou querendo dizer com esse texto? O que esse texto quer transmitir para nós nessa live? É que pregação do evangelho é instrumento de salvação. A pregação do evangelho é instrumento de salvação. Então, toda vez que você pensar que pelo fato de você não querer pregar, ter medo de pregar, se ausentar, se excluir de anunciar as boas novas, você está deixando de lado a maior tarefa que Deus deixou para a igreja, que é o ide pregar o evangelho. E outro texto importante é Romanos 10, 13. Acompanhe aí, o que diz aqui? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Mas como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como é que vão invocar se eles não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? Como é que eles vão crer se eles não estão ouvindo? E como ouvirão se não há quem pregue? Opa! Ó, vou grifar aqui para você. Como é que as pessoas vão ser salvas? Como é que as pessoas vão receber salvação se elas não ouviram? Como é que as pessoas vão receber salvação se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Ou seja, o texto está dizendo, e ele é explícito, ele está dizendo o seguinte, olha, é preciso pregar para que haja salvação. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Então, eu vejo hoje muitas pessoas com medo de pregar. Eu vejo hoje muitas pessoas que elas têm vergonha de pregar. Eu vejo hoje muitas pessoas que elas fazem de tudo, mas não, pastor, por favor, não me dê oportunidade. Pastor, por favor, não. E você está negligenciando uma ordenança. Você está deixando de lado uma tarefa extremamente importante. Você está colocando em segundo plano aquilo que Deus colocou em primeiro plano, que é ide por todo mundo e pregue o evangelho. E a gente precisa se aprofundar. A gente precisa conhecer. Imagina que você pega um ateu na sua frente. O que tu vai pregar para esse homem, meu irmão? Imagina que você pregue um cético, ou um desigrejado que já conhece Bíblia, que esses aí são os piores que tem, porque ele já acha que já sabe tudo. E aí você precisa, mesmo assim, pregar o evangelho, fazer a sua parte. Então, qual é a importância, pastor? A importância de você conhecer mais sobre o assunto é que a pregação do evangelho, ela é instrumento de salvação. Anote isso. Pregação do evangelho é instrumento de salvação. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso ser um instrumento na mão de Deus, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso conhecer mais a Bíblia, eu preciso receber mais da parte de Deus para entregar. Porque tem pessoas que querem receber muito da parte de Deus. Elas querem receber, mas elas não querem entregar. Romanos 10 vai dizer o seguinte, olha, como crerão naquele a quem não ouviram? Só quer receber, eu só quero receber. Deus quer que você entregue, meu irmão. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua boca. Deus quer te enviar. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Anunciar é pregar. Anunciar é trazer uma notícia. Anunciar é você transmitir uma notícia. Então,
eu quero trazer essa importância para você nessa tarde. Vamos passar para cá? E aí eu vou, nesse primeiro momento, trabalhar um conceito muito importante e depois o nosso professor Joelso vai dar continuidade. Então, nesse momento, eu peço que você vá colocando aí as suas perguntas, vá colocando no seu, vá anotando no seu caderno aí aquilo que você aprendeu, as palavras-chave, o significado, a importância, porque isso você vai levar para a vida. Pregação é instrumento de salvação, tá? E o que é eloquência? Né? Se eu perguntar o que é eloquência, cada um vai ter um conceito diferente. O diácono Joel está aqui do meu lado, daqui a pouco ele vai entrar aqui ao vivo e vai trazer um conhecimento da parte de Deus para a tua vida. E a gente tem um conceito, às vezes, errôneo de eloquência. Tem pessoas que acham que um pregador eloquente é aquele que fala ligeiro, porque a Bíblia diz que no Salmo de número tal, porque a Bíblia diz no Evangelho tal, porque a Bíblia diz... Não, isso aí não é eloquência. Isso aí é qualquer coisa menos eloquência. Isso aí é gritaria. Isso aí é exagero, muitas das vezes. Isso aí, muitas das vezes, é até insegurança. Você começa a falar e a sua fala começa a tomar uma proporção acelerada e isso demonstra o seu nervosismo. Porque quanto mais tranquilo você estiver e sair do controle, mais Deus vai te usar. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer estar no controle. O problema é que a gente quer estar no controle e aí você fica tão eletrizado, você fica tão preocupado, tão ansioso, que quando chega na hora de falar, você acaba atropelando as palavras. Se te derem 1 hora para pregar, você prega 10 minutos, já não tem mais nada para falar, e você se perde no meio do caminho, e não é isso que a gente quer para você. Por isso que Deus marcou esse momento para a gente trabalhar esse conhecimento para a tua vida, tá bom? Então, eloquência, pastor, o que é eloquência? Vamos lá para o termo? É um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância no falar. Ó, elegância no falar. Falar bem. Ó, elegância no falar. Você já viu aqueles pregadores, né? Que eles falam muito bem, né? Eles têm elegância e você diz assim, meu Deus, que, sabe, fala bonito, fala bem, né? Elegância no falar. Falar bem, ou seja, garantir o sucesso da sua comunicação. A gente tem que começar a se preocupar, não é só em pregar, mas é fazer com que o sucesso da comunicação chegue às pessoas. Quando eu estou no púlpito, eu me preocupo naquilo que eu vou transmitir para as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado. Transmitir para as pessoas um conhecimento sólido, transmitir para as pessoas o conhecimento da parte de Deus, ter elegância no falar, falar bem, tá? Para que as pessoas saiam dali dizendo, rapaz, que palavra! Aquele pregador ali, meu Deus, eu fui convencido, Deus trabalhou no meu coração, aquela palavra me tocou. Capacidade de convencer. Alguém uma vez falou para mim, pastor, quando o senhor prega, parece que o senhor está vendendo um produto. Você faz com que a pessoa acredite que aquilo ali é verdade. E de fato é verdade. E de fato é verdade. Isso chama persuasão. Você fala com certeza, você fala com convicção. A palavra de Deus é convicção, a palavra de Deus é verdade. Então você tem que ter eloquência no sentido de quê? De garantir o sucesso da sua comunicação, com a finalidade de convencer o público de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Deus é Deus, de que pecado é pecado, de que santidade é necessária para se ver a Deus, entendeu? Então, eloquência não é falar acelerado.
Eloquência não é loucura. Eloquência não é gritaria. Olha aqui, ó. Eloquência não é gritaria. Vou até grifar aqui para vocês. Eloquência não é gritaria. Ah, porque Deus vai derramar. Não é isso. É certo que quando Deus nos toma, a gente fica ali vibrando. É certo que quando Deus nos toma, a gente recebe da parte de Deus algo poderoso. Ali naquele momento, é um momento especial, Deus está te tomando, mas nada tem que fugir do controle. Não é gritaria. Não é na força do grito que Deus vai se manifestar, não. É através da palavra e do Espírito. Não é pularia ou pula-pula, né? Tem pregador que acha que púlpito é circo. Ele começa a pular lá, ele começa a fazer piruleta, ele começa a mostrar algo extravagante. E não é isso, querido. Eloquência não é pancadaria no púlpito. Eu vou grifar isso aqui. Eu já vi pregadores quebrando o púlpito da igreja e deixar a igreja sem púlpito. Porque Deus está aqui nessa noite. E ele, pô, quebrou o púlpito. Quer dizer, isso é eloquência? Não, isso é loucura. E o prejuízo ficou para a igreja local, e ele foi pregar e foi embora, e o pastor teve que comprar outro púlpito. Isso não é eloquência. Eloquência, vou botar para você aqui, para você entender de uma vez por todas. Eloquência é a arte de falar bem, é a arte de falar com elegância, é a arte de convencer. Convencimento. Quando você prega com eloquência, você prega trazendo conhecimento, você prega trazendo convencimento, conhecimento, convencimento, certeza, com elegância no falar. Falar bem. Não é gritaria. Não é pula-pula. Não é pancadaria no púlpito. Nada disso. Tá? E aí, meus queridos, tem um ponto importante na eloquência, que é a voz. Tá? Principal aspecto do discurso é a nossa voz. É a nossa maneira de transmitir. Primeira coisa, você que vai sair dessa live um pregador como nunca. E você vai dizer assim, pastor, conta comigo que depois dessa live eu vou pregar em núcleo, eu vou pregar na igreja, eu vou pregar nas células, eu vou pregar na rua, eu vou pregar até para as crianças, se me chamar eu vou pregar, para a rede de jovens eu vou pregar. A primeira coisa, que a sua voz seja audível, que possa ser ouvida de forma clara, que exista clareza, que as pessoas entendam o que você está falando. Tem pessoas que vai para o púlpito e prega como se estivesse morrendo, ou vai pregar como se não tivesse, sabe, sem prazer, sem elegância, sem certeza. Meu irmão, tira isso da tua vida. Entenda que a mais nobre oportunidade é você receber da parte de Deus uma palavra e pregar. E que tua voz seja audível de forma clara, tá? Esse é o primeiro ponto da eloquência. Que seja entendível. Seja entendível. O que é entendível, pastor? Deixa eu resumir isso aqui para você. Tem pessoas que pregam e não sabem nem o significado das palavras. Quer falar bonito, mas não sabe o significado. Toma cuidado com isso. Você só usa palavras que você conheça. Não tente passar para as pessoas uma imagem de um homem ou uma mulher super intelectual e que as pessoas saiam daquele momento sem entender o que você está pregando. Uma certa vez, e aí eu vou passar já para o diácono e professor Joelson, eu fui para um interior. E quando chegou no interior, a gente tem o quê? Um
um povo mais humilde, um povo que não tem, muitas das vezes, um estudo. Não são todos, não estou generalizando, mas um povo que tem ali as suas dificuldades. E aí, meu irmão, eu fui para o interior do interior, e quando chegou lá, eu peguei a oportunidade, e aí eu queria saudar todos com a paz do Senhor, eu quero adentrar agora nos oráculos de Deus, dentro da gloriosa palavra, eu quero também, subentende-se que o texto, no seu contexto, e o povo começou a me olhar, sem falar nada. E eu disse, meu Deus, não está funcionando, cadê a glória? O Espírito Santo me abandonou. Não, eu simplesmente estava passando, transmitindo um vocabulário, palavras que eles não conheciam. Então eu preciso transmitir de forma a que todos possam entender, pronunciar palavras corretas. E aí eu fecho aqui esse primeiro momento, e a gente vai para o segundo momento com o diácono Joelso. E aí eu fecho com um seguinte momento. A gente estava a ponto de fazer uma vigília e tinha uma rádio comunitária aqui no bairro, e todas as igrejas tinham a sua oportunidade. E recebemos ali a oportunidade, falamos, e outros pastores e líderes foram anunciar uma rede de jovens. E naquela oportunidade eles disseram o seguinte: nossa rede de jovens vai ser uma bênção, vai ser uma noite insana, vai ser uma noite profana, vai ser uma noite radical. Eu entendi o que eles queriam dizer. Eles queriam dizer que ia ser uma noite abençoada, uma noite frenética, uma noite de glória, mas eles usaram palavras que não eram adequadas. Insana, profana, não sabiam nem o significado. Então, eloquência é a arte de falar com elegância, é a arte de convencer, é a arte de transmitir como as pessoas precisam entender o que você está falando. Amém? Então, nesse momento, eu quero que você anote aí, eu quero que você coloque esses pontos principais e ponha a sua pergunta, que no final a gente vai estar respondendo. E eu quero convidar aqui o diácono Joelso para estar trazendo mais de Deus para a sua vida, dando continuidade à eloquência. Opa, paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, continuar. Eu estava aqui já aprendendo bastante aqui agora há pouco com o pastor Elias. E como a gente já costuma dizer na EBIC, a gente, quando passa a dar aula, a gente acaba aprendendo até mais do que as pessoas que estão do outro lado. Né? Então, a eloquência, ele fala sobre a voz, e agora a segunda parte vem falar sobre o vocabulário. O que é vocabulário? É a quantidade de palavras que conhecemos. E como é que a gente vai conhecer as palavras? Estudando. Através de livros, através de dicionários, através da própria palavra de Deus. São palavras que a gente possa colocar em prática, que sejam palavras fáceis de falar, comum a todos, de fácil compreensão, saber o significado. Nós precisamos saber, como o pastor Elias sinalizou aqui há pouco agora, saber o significado daquela palavra. Não ficar enrolando para querer aparecer. Evitar gírias, linguagens incorretas, ilustrações impróprias. Então aqui nós colocamos algumas regras de eloquência. Se aprofundar no assunto a ser exposto. Não ser raso, não ser preguiçoso na hora de você estudar, preparar o seu sermão. Eu estava vendo agora há pouco que mais ou menos um sermão de 45 a 1 hora de sermão é recomendado pelo menos 15, de 10 a 15 horas para estudar um sermão desse. Aí às vezes a gente quer chegar num culto de terça-feira que muitas pessoas correm e querer pegar a palavra agora há pouco, nesse momento aqui, não, Deus disse que vai me usar, é só abrir a minha boca, que ele vai encher, e não é bem assim. A gente precisa realmente ter essa profundidade, né? Se aprofundar realmente no que nós vamos falar. E isso nós vamos ver diversos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo pedindo os pergaminhos para que ele pudesse estudar na prisão.
para que ele pudesse também trazer todo o conhecimento adequado. O conhecimento do público. Nós precisamos conhecer o nosso público. Na igreja, a gente vai ministrar, e é muito simples, por quê? Porque você vai falar para cristão. Mas e quando você for falar na rua? Quando você for evangelizar? Quando você for trazer a palavra realmente para aquela pessoa que não conhece? Então você precisa realmente ser direto, direcionado realmente e objetivo naquilo que você vai falar quando você for anunciar a palavra. Procurar saber o tipo de reunião. Olha só, imagina você for convidado para pregar no núcleo de casais e você ir pregar uma mensagem de escatologia bíblica, assunto que não tem nada a ver com aquela reunião. Então, se você for convidado para ministrar para casais, procure a mensagem para casais dentro da palavra de Deus, que tem tem um leque de mensagem para que você possa levar aos seus ouvintes. É uma diversidade muito grande dentro da palavra de Deus. Seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Isso aqui realmente é muito sério. Nós precisamos ter limite na hora que a gente for usar do humor. Nós precisamos realmente ter cuidado neste momento de querer usar nunca fazer chacota com alguma debilidade de alguma pessoa, fazer uma brincadeira, fazer as outras pessoas rirem à custa de outros. Jamais isso deve acontecer. Isso jamais deve acontecer. Isso a gente precisa retirar do nosso meio. Isso não deve acontecer, essa situação. Ser objetivo, ser claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Irmãos, já é um desafio muito grande você chamar a atenção, você ter a atenção da pessoa. Imagina você ser chato. Imagina você ficar rodeando. Imagina você não ser objetivo. Imagina você ler um texto e você falar algo que não tem nada a ver com aquilo que você leu. Você vai causar desinteresse nas pessoas. Você vai fazer com que as pessoas já se levantam de costume para ir tomar água. Com isso, é um prato cheio. Então, nós precisamos ser objetivos, direto na mensagem do Senhor. Porque nós estamos ali como um arauto de Cristo naquele local. Então, nós precisamos ter essa objetividade no momento. Utilizar uma linguagem bíblica. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, nós precisamos usar a linguagem bíblica. Existem muitos termos dentro da palavra de Deus para ser utilizado. Então não há necessidade nenhuma de nós pegarmos e queremos inventar, queremos criar alguma coisa. Ao invés de fazer uma exegese, fazer uma exegese. Isso a gente vai ver mais à frente, acerca disso. O que é exegese? O que é exegese? É uma palavra um pouco parecida, mas ela é diferente no seu assunto. Amém? E eu passo aqui, né? Então, a postura, a importância do comportamento em um púlpito. Olha só. Ficar em posição nobre, de nobre atitude. Imagina você subir no altar e estar todo desengonçado. Por quê? O nosso corpo também comunica. Nós se comunicamos com o nosso corpo. Nós falamos, o nosso corpo fala, irmão. Tem momentos que eu vejo algumas pessoas falarem e não é o que o corpo dela está falando. Ela está querendo transmitir algo ali, mas o corpo dela está passando uma outra informação para mim. Então nós precisamos ter essa postura. Amém? Olhar para os ouvintes. E não ficar... Eu já vi pregador, na minha adolescência, quando eu ia para campanhas, existia um pregador que ele só pregava de olhos fechados. Que mistério era aquele? Aí, às vezes, ele ia entregar profecias, apontava para o irmão, irmão, Deus, isso, você está de camisa amarela, não sei o quê. Papapá. Aí o irmão tinha que ir lá, pegar a mão dele e direcionar, não, irmão, é esse aqui, ó. Olha só.
Olha a vergonha. Então, quando você for pregar, não fixe seus olhos somente em uma pessoa. Por quê? Porque vai parecer que você está falando somente para aquela pessoa. Parece que você está direcionando o assunto para aquela pessoa. Aí a pessoa vai ficar até um ponto o constrangido. Não, olha para um lado, olhe para o outro, olha para uma pessoa, olha para o meio, olha para o outro, olha para o final. Mas tenha uma visão ampla de toda a igreja, para que você possa levar a mensagem muito e ser bem assertivo. Não mostrar rigidez e nervosismo. É muito comum, irmãos, a gente subir no altar e realmente ficar nervoso. É comum, mas com o tempo isso tem que passar. É aquele nervosismo que te atrapalha. Não é o nervosismo por temor, porque você está levando a palavra do Senhor. Não. Esse nervosismo, eu vou te falar, nunca vai acabar. Esse nervosismo porque você está levando a palavra, aí é a palavra de Deus que eu estou levando, esse não vai passar. Mas o nervosismo de você não ter estudado, de você, será que essa é a mensagem, de você estar inseguro, isso vai passar. Isso com o tempo irá passar. Então, nós precisamos levar a palavra com firmeza. Ter a firmeza na hora de falar. Você pode falar até mesmo 5 minutos, mas seja firme naquilo que você vai falar. Evitar exagero nos gestos. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do momento em que eu era já faz muito tempo. Eu coloquei o celular para mim filmar e eu comecei a ministrar. Eu sempre gostei de ministrar a palavra. Então eu comecei a ministrar dentro do meu quarto, comecei. Quando eu fui assistir, irmão, parecia que eu estava cantando rap. Sabe? Porque o fim dessa vivência, né? Então, quando eu olhei, eu disse, não, eu não posso me apresentar desta forma. Então, naquele momento ali, eu fiz uma correção em mim. E se você prestar atenção, eu fico mais ereto, eu fico olhando para as pessoas realmente. Por quê? Porque o estudo da palavra e o estudo da homilética vai trazendo essa clareza para a gente. Não demonstrar indisposição. Irmão, não demonstrar indisposição. Imagina você for pregar, chamado para pregar a palavra de Deus, e as pessoas perceberem a tua indisposição. Ah, sabe, você não está ali totalmente entregue. Você está ali para cumprir um papel, para cumprir um rito. Você está ali simplesmente porque o pastor chamou, simplesmente porque é a tua vez. Não. Se você foi chamado, vá disposto, se disponha, faça e faça direito. Evitar as leituras prolongadas. Olha só, você já tem um texto a apresentar à igreja. Você já tem um texto a apresentar à igreja. Aí você vai passar o momento da ministração todinha com um papel na mão e lendo. Aí você vai, aí começa, aí levanta um pouquinho a cabeça. Aí você, em vez de estar olhando para a pessoa, você está olhando para o papel. Aí a pessoa vai olhar, não, essa pessoa não estudou. Essa pessoa está despreparada, essa pessoa não, vai, aí isso vai despertar o que nós falamos ainda há pouco, que é o desinteresse nas pessoas. Então, vamos evitar essas leituras prolongadas no âmbito da mensagem. Estude, treine na sua casa, prega a palavra no banheiro, prega a palavra na tua sala, no teu carro, aonde você for, para que ela esteja encucada na sua mente. Para que quando você for anunciar, dificilmente você vai precisar ler o seu esboço. O seu esboço vai estar ali, mas a palavra já está tão enraizada que você não vai precisar mais estar lendo ele. Ou aquele momento ali vai ser realmente de atenção. Você vai estar dando atenção para o povo que está ali para ouvir a palavra de Deus. Sempre preocupado com a indumentária, com a roupa. Precisamos estar bem. Quando nós subimos no altar, quando nós subimos, perceba que nós somos ali o centro da atenção. Todos os olhares que estão na igreja estão voltados a você, estão te observando. Então, se arrume bem. Sabe, a primeira vez que o pastor me chamou para ministrar no ministério, eu fui num shopping e comprei um terno para mim. Eu fui lá no shopping, fui lá com a minha esposa, vamos lá, comprei uma camisa, comprei um terno, comprei uma calça, e eu fui todo bacana. Por quê? Porque eu sei a importância disso, de nós estarmos bem apresentados.
Quando nós somos chamados para um casamento, a gente procura ir todo bonitinho. Quando a gente vai para um aniversário, a gente procura ir todo arrumadinho. E por que para a igreja a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito? Não dá. Nós estamos trabalhando para o Senhor nesta terra. Cabelos penteados melhora muito a aparência. Termos cuidado com a nossa aparência, realmente. Termos cuidado com o nosso cabelo. Eu passei o ano passado, ou foi o retrasado, numa prova aí que eu fiz um propósito, e eu não podia cortar o cabelo. Meu irmão, isso foi... Mas era um propósito. Era um propósito. Mas hoje, o que eu posso, vou cortando, vou ajeitando meu cabelo, vou me cuidando, e compro meu perfume, e eu compro minha roupa, e eu vou fazendo as coisas, porque eu gosto de estar bem apresentável, né? O assentar também é muito importante. Ter um assento, uma postura, não é sentar de qualquer maneira. Imagina a mulher, já aconteceu isso na igreja, de a mulher sentar na frente lá, e enquanto o pastor está ministrando, e a pessoa está de saia, que dá para ver todos os mistérios da obreira, né? E isso vai causar um desconforto ali. Então, vamos sentar corretamente. Então, nós chegamos ao fim, e é muito importante que o orador saiba como se comportar em público ou tribuna. A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição. Lembre-se que existem muitos ouvintes e estão atentos esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus através de você. E lembre-se, não basta somente nós termos a técnica. Não basta somente você conhecer, saber como fazer e acontecer, se posicionar, se você não tiver a presença. É importantíssimo ter a presença de Deus. Termos a presença do Espírito Santo, nós precisamos colocar realmente Ele em primeiro lugar em tudo. Nós precisamos conversar com Ele. Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Eu sou o teu vaso, eu sou o teu utensílio, coloca aqui dentro. E o Senhor vai falar com você, para que você possa falar com outras pessoas, através da sua palavra. Eu espero que o Senhor abençoe a sua vida, em o nome santo de Jesus Cristo. Agora, as perguntas, né, varão? Agora tem umas perguntas aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, como o nosso diácono falou, a gente precisa entender que o conhecimento é necessário, mas ele anda junto com uma vida no altar. Não adianta a gente ter só conhecimento. Tem que ter graça e tem que ter conhecimento. Graça e conhecimento andam juntas. Quando você tem só conhecimento, quando você tem só letra, quando você tem só retórica, só eloquência, só letra, você não caminha. A conta não fecha. Por quê? Porque as coisas de Deus são espirituais. Entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês nessa live que eu ainda não falei, acho que ninguém nunca ouviu isso da minha parte. Chegou um momento da minha vida de tanta frieza, de tanta bobagem, momentos ruins espirituais, que eu pregava por pregar. Eu pregava só por letra. E eu era cobrado pelo Espírito Santo. Eu sabia que eu estava ali só letra, não tinha nada do Espírito Santo, não tinha vida espiritual. Eu só tinha um conhecimento. E sabe qual é o resultado disso? Não havia conversão, não havia salvação, não havia edificação. Sabe o que é que eu usava? Gritaria, pula-pula, e queria falar bonito, aqueles mesmos termos e assuntos que nós tratamos aqui. E nada funcionava. Então, irmãos, esse momento que nós passamos juntos é para que você aprenda, para que você entenda a necessidade de se aprimorar para pregar o Evangelho. Chegamos ao fim, mas eu quero aí, você que fez as perguntas, eu queria
pedir aí a ajuda do nosso suporte. Nós não temos tempo para responder a todos, mas vamos ver aí quais foram as perguntas que nós colocamos em pauta, tá? Para poder estar respondendo. E aí uma pitada aí para um próximo momento é preparando o meu sermão, preparando o meu sermão. O que é isso, pastor? É a segunda parte. É onde nós vamos trazer um conhecimento de como você montar o seu sermão, com introdução, desenvolvimento, tópicos, subtópicos, com finalização, tá? Como você estruturar o sermão de forma prática, tá? Colocando lá o título, o tema, colocando o texto, colocando o contexto. Então, montar todo o seu sermão, tá? Para que você entenda, quando recebo uma palavra da parte de Deus, Deus vai me trazendo a palavra, vai me iluminando e eu vou anotando. Ou eu vou falando e gravando, ou eu entro dentro do meu quarto e vou falando. Ele vai me dando e eu vou falando, eu vou gravando, eu vou anotando. Depois eu vou pegar todo esse conhecimento e colocar no papel. E é aí que entra nosso segundo momento, que é preparando o meu sermão. Nós vamos estar deixando isso aqui para um novo momento. Vá se preparando, porque você vai pegar esse conteúdo que você aprendeu para a gente colocar ele em prática. Você vai sair daqui hoje já com conteúdo, já com conhecimento, já com a responsabilidade de pregar o evangelho, porque a própria palavra diz, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, prepara aí, que logo em breve a gente vai estar anunciando juntamente na igreja, preparando o meu sermão em breve, tá? E eu queria agora pedir o auxílio aí dos meus suportes para que eles possam me direcionar aqui com as perguntas, tá? Amém, pastor. Temos uma pergunta aqui da Keila. Ela pergunta se a base de tudo, então, é estudar mais a palavra para poder entender, né? Se a base de tudo é estudar mais a palavra para poder... Repete a pergunta aí que eu não entendi. Ela falou assim, a base de tudo, então, é estudar mais a palavra para poder entender e também construir o sermão, né? Sim, a base de tudo é se aprofundar mais na palavra para entender melhor e pregar melhor. Porque não adianta você querer pregar com conhecimento raso. Foi aquilo que o professor Joel falou ainda agora. Se aprofundar no texto. É pegar o texto, é examinar o texto, procurar estudar um comentário bíblico para que esse conteúdo, esse conhecimento seja absorvido para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Não adianta, como Romanos, né? Acabamos de ler o texto, capítulo 10 de Romanos. Como ouvirão, como serão enviados, se não há quem pregue? Se não tem conhecimento, não tem missão. Tem que se aprofundar. Próxima pergunta. Amém, pastor. Acho que a palavra foi bênção, todo mundo entendeu bem, querem a próxima já. Surgiu uma pergunta agora aqui da Josiane. Pastor, existe pessoas que sabem ler, mas que não sabem ler, mas têm uma boa pregação? Se existem pessoas que não sabem ler, mas têm uma boa pregação, existe, mas é raro. Isso aí é dom de Deus. Eu conheço pessoas que não sabem ler. Aqui no bairro mesmo tem dois irmãos que não sabem ler, mas que pregam excelentemente. São vasos na mão de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ler e vai buscar em Deus esse dom, porque não é o propósito. Isso foi uma dificuldade na vida que levou a ele a não aprender, mas Deus deu o dom dele transmitir a palavra e pregam mesmo sem saber ler. Mas é raro, mas existe. Amém, pastor. É isso. Então, Será que nós não temos mais uma última pergunta? Vamos dar só mais 2 minutinhos para uma última pergunta aí? tem uma que o Narciso perguntou se Narciso, também...
estudar o contexto. Sim, se você pega o texto, logicamente você tem que pegar e estudar o seu contexto, para você não pregar o texto sem o determinado conhecimento, para que aquela palavra foi utilizada, por que aquela palavra foi utilizada, para você não criar heresias. Por isso que tem muitas religiões hoje que elas acabam se perdendo com heresias por não examinar o contexto, aquele momento, certo? Então, se você vai pregar um texto, você tem que ler 2 capítulos anteriores ou 2 capítulos posteriores àquele texto, para você entender o que está por trás daquele texto. Qual era o conceito, qual era a estrutura, qual era o tempo, qual é a cultura, para que você entenda que, de fato, não é uma palavra isolada, e sim uma palavra que existe um contexto. Precisa, sim, estudar o contexto para você não estar pregando palavras isoladas, heresias. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Surgiu mais outra aqui. A Ruth Souza. Ruth Pastor, Souza. pastor, conheci um senhor que não tinha conhecimento de homilética, mas ministrava com muita sabedoria. Isso é unção? É o que nós acabamos de falar. Não é comum. É dom de Deus. Não ter um conhecimento de homilética, não ter, às vezes, a questão de você saber ler, mas pregar, porque a gente, muitas das vezes, entende o seguinte: imagina que você não sabe ler, mas você vai à igreja, é servo fiel, você está ouvindo, e quando você ouve, você recebe a palavra está no teu coração, na tua boca. Então essas pessoas acabam adquirindo conhecimento pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Logo, quando elas vão transmitir, elas podem sim transmitir com muita excelência, e isso é unção de Deus, isso é o Espírito Santo usando aquelas pessoas. Certo. Tem outra pergunta aqui, da Josiane e da Keila. Parecida pergunta, se o senhor indica algum livro além da Bíblia para Se buscar eu mais indico algum conhecimento? livro, além da Bíblia, indico sim. O diácono Joelso, ele deixou já 3 livros separados aí. A primeira coisa, se você tem uma Bíblia, procure investir numa Bíblia de estudo, tá? Segundo, livros como Homilética, do ouvinte à prática. Você está dando para ver aí, ó. Gil Gomes, da editora Vida. Gilton Gomes, né? Gilton Moraes, perdão, Gilton Moraes, eu pensei que era Gilton Gomes. Do mesmo autor, esse aqui é excelente, tá? Homilética do púlpito ao ouvinte. Olha isso aqui. São uma série de 3 livros, também da editora Vida, tá? E o terceiro e último é esse aqui, ó. Homilética da pesquisa ao púlpito, também do mesmo autor, da editora Vida, tá bom? Então, você tem uma Bíblia de estudo que vai te auxiliar, você tem um comentário bíblico que vai te auxiliar, e você tem livros voltados para o assunto que vai te auxiliar. Então, isso é fundamental. O resto é buscar a Deus, consagrar e adquirir conhecimento para ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém, pastor. Amém? Então, eu queria agradecer a oportunidade. Fiquem preparados aí que a gente vai trazer nesse próximo mês o outro conteúdo para que a gente possa colocar em prática a homilética, tá bom? E eu quero também fazer uma honraria ao nosso querido professor Sony, né, que partiu para o Senhor, fazia parte da nossa liderança, fazia parte da nossa igreja, e ele está em glória. Quero honrá-lo aqui nesse momento. Gostaríamos que ele estivesse aqui, mas ele está em glória, e eu creio que lá no céu ele está glorificando a Deus por nossas vidas, por nós estarmos dando continuidade e sendo bênção para a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Só lembrando, pastor, que daqui a pouco temos o sopão às 7 horas, todo mundo está lá na igreja. Amém. Sopão. Depois desse conteúdo, meu irmão, você vai pregar lá no sopão, tá bom? Não esqueça. Depois desse conteúdo, você vai se sentir responsável. Chegou alguém, entrega a sopa, fala que Jesus ama e tem uma vida boa, transformada para aquela alma que vai até você, no nome de Jesus. Amém?